Então, como a gente anunciou no começo do nosso programa, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a estimativa é de que 60% da população brasileira tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida. A gente viu outro dado também que muita gente nem sabe que tem algum problema, né? Além disso, é muito comum a gente ouvir falar de hipertireoidismo e hipotireoidismo, né? Mas quando cada fase dessa acontece, o que significa isso, né? O que é a importância da tireoide no funcionamento do nosso organismo? Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente está recebendo a partir de agora o médico endocrinologista, né, Dr. Aécio Lida, né, que veio justamente explicar tudo isso para a gente. Tudo bom? Bom dia, Shirley. Obrigado pelo convite. A gente gosta sempre de dar essas orientações para quem nos acompanha aqui no nosso Tem de Tudo. Vamos começar explicando a importância. Eu disse no começo que é como se ela fosse a maestrina do nosso corpo, essa glândula, né? A importância da tireoide tem no funcionamento correto do nosso organismo, doutor? Bom, primeiramente agradecer a sua equipe pelo convite, né? Gostei do termo maestrina, né? Afinal, esse está muito correto, porque a tireoide ela é uma das maiores glândulas do nosso corpo. Fica aqui nessa região do pescoço, facilmente perceptível aqui, logo um pouco abaixo do chamado gogó, né? Pomo de Adão, nos homens e nas mulheres. E ela produz hormônios que tem ação no nosso organismo como um todo, né? Os receptores dos hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, eles estão no cérebro, no coração, no intestino, na pele. Então é realmente um papel de maestra sobre todo o nosso metabolismo. E quais são os principais problemas que podem, né, acometer a nossa tireoide, doutor? Bom, os problemas referentes a questões na tireoide são principalmente três, né? A tireoide pode ter um funcionamento abaixo do normal, que a gente chama de hipotireoidismo. Existe a situação onde existe um excesso de hormônios tireoidianos, que a gente chama de hipertireoidismo. E também, importante como você colocou, a tireoide, ela também, porventura, podem ter alguns nódulos na tireoide e a maioria deles são benignos, mas alguns podem ser nódulos malignos. Quais são os sintomas, né, os reflexos no nosso organismo quando a nossa tireoide não está funcionando bem? A gente viu também que muita gente tem algum problema e nem sabe. 60% das pessoas que podem ter o problema e não saber. São silenciosos esses sintomas, doutor? Os sintomas, além de silenciosos, eles são sutis, muitas vezes sintomas inespecíficos. Quando a gente tem excesso de hormônio tireoidiano, o paciente pode ter calor excessivo, perda de peso sem motivo, sensação de batimento cardíaco acelerado, que a gente chama de palpitações, queda de cabelo. E quando a gente tem sintomas de falta de hormônios tireoidianos, o chamado hipotireoidismo, o paciente pode se sentir cansaço, indisposição, sono excessivo, também a pele mais seca, unhas quebradiças e também o ganho de peso sem motivo. Esses sintomas, como a gente pode colocar, são sintomas inespecíficos, né? Por isso que essa condição ela deve fazer parte de uma pesquisa de exames de rotina. Né? No caso... o visual, doutor, também é importante? Por exemplo, se a gente encontrar alguma coisa diferente no nosso pescoço, o volume aumentado, também é um sinal de alerta, doutor? Uma ótima colocação, Shirley. Quando a tireoide ela tem um aumento no seu volume ou algum nódulo, caroço, abaulamento, isso pode ser perceptível no exame físico. O próprio paciente, diante de um espelho, ele pode fazer o chamado autoexame da tireoide. É bastante simples. Você fica de frente para o espelho, com a região do pescoço assim descoberta, com um copo de água, você eleva um pouco a região do pescoço e fica observando onde fica a tireoide. Você bebe um pouco de água e você vai perceber essa elevação da tireoide. Se você notar, por exemplo, algum abaulamento ou a presença de algum caroço ou alguma deformidade, isso merece uma visita ao médico e esse paciente pode precisar fazer, por exemplo, um ultrassom da tireoide. Agora, doutor, isso tem alguma relação com genética? Problemas na tireoide são mais comuns em homens, em mulheres? Tem a ver com a faixa etária, né? O que causa esses problemas na tireoide? Bom, os problemas da tireoide, eles são relativamente frequentes, né? Como a gente colocou, mais de 50% da população adulta
pode ter algum nódulo de tireoide. Os problemas de funcionamento também são frequentes, algo como em torno de 5% das pessoas podem ter hipo ou hipertireoidismo. E sim, está mais frequente nas mulheres, algo em torno de 8 vezes mais comum. Tanto os problemas do ponto de vista de funcionamento, hipo ou hipertireoidismo, e a presença de nódulos é 5 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Também existe um comportamento do ponto de vista familiar. Então, as doenças da tireoide, a maioria delas são de origem autoimune, né? São problemas onde existe um comportamento familiar importante. Então, você que está nos ouvindo, se você tem uma irmã ou a sua mãe tem hipo ou hipertireoidismo, é mais comum que você tenha também. Na presença desses sintomas, você deve procurar auxílio médico. O diagnóstico, como o senhor explicou, é feito através de um exame de imagem. Bom, do ponto de vista funcional, exames de sangue com a dosagem do TSH, T3 e o T4, principalmente TSH e T4. Esses dois exames, esses pares de exames vão falar sobre o funcionamento da tireoide. Quando existem abaulamentos, nódulos palpáveis, aí você pode precisar de um exame de imagem, que o caso mais adequado é o ultrassom de tireoide. O senhor falou da questão, né, que atinge mais as mulheres. Tem alguma a ver com a fase da vida? A adolescência, a gente sabe que isso é uma explosão de hormônios. Tem alguma relação, doutor? Olha, mais comum seria a mulher acima dos 40 anos de idade. Né? Existe um comportamento mais frequente de desenvolvimento de problemas funcionais e de nódulos nessa faixa etária. Na adolescência não chega a ser tão comum, mas pode acontecer. Né? Se for notado uma perda de peso sem motivo, uma irritabilidade, ou, por exemplo, alteração nos olhos, né? A presença do aumento do volume tireoidiano, você deve desconfiar, por exemplo, do hipertireoidismo. Né? Mas também isso pode, uma criança que está no crescimento e desenvolvimento, ter uma parada de crescimento, ganho de peso, você deve desconfiar, por exemplo, do hipotireoidismo. Então é importante que, por mais que eu seja especialista falando aqui dessa questão como endocrinologista, esse é um problema de saúde que é importante para toda a população. Certo. E todos os colegas médicos devem estar atentos a essas questões. Tá certo. Só pra gente encerrar, a gente sabe que não é só um tipo de disfunção que pode acontecer, mas como é que é o tratamento geralmente? Tem casos cirúrgicos, né? Qual é a orientação? É possível se ter uma vida saudável, né? Acompanhando mesmo com essa disfunção, doutor? Sem dúvida nenhuma. Os problemas funcionais, por exemplo, o hipotireoidismo, como existe uma produção abaixo do normal, o tratamento costuma ser repor o hormônio tireoidiano. É um tratamento relativamente simples e que vai acompanhar o paciente ao longo da vida. Quando existe um excesso de hormônio tireoidiano, aí você vai ter um tratamento de diminuir essa síntese e secreção de hormônios, tratamento também com medicamentos. Algumas condições, como por exemplo o câncer de tireoide, ele pode requerer o tratamento cirúrgico, mas isso não é o mais comum. A maior parte são tratamentos de doenças, tratamentos clínicos, né, com medicamentos. Né. Existem outros tratamentos, né, o tratamento com iodoterapia ou com ablação de nódulos, que são tratamentos que também são colocados aí dentro do rol de possibilidades. Mas cada caso é único, não é isso, doutor? E por isso que a orientação que fica de fato é que é importante a tireoide no funcionamento do nosso organismo, por isso que a gente tem que colocar essa questão dos exames também na nossa rotina, né, doutor? É fundamental, assim, como os hormônios, eles agem sobre o corpo inteiro, coração, cérebro, intestino, então o tratamento ele é individualizado e pessoas idosas, por exemplo, podem ter alterações leves na função tireoidiana e que isso não vai requerer um tratamento específico. Na população, por exemplo, com as mulheres grávidas, elas também têm um manejo diferente nessa população. Então, aquilo que a gente sempre fala de individualizar o tratamento, talvez seja o mais adequado diante desses problemas da tireoide. Tá certo, doutor Aécio. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Uma entrevista realmente muito esclarecedora, né? Sinal de alerta para a gente se cuidar sempre e sempre melhorar a nossa qualidade de vida. Obrigada, doutor. Obrigado, Shirley. Agradeço o convite. Estamos à disposição. Tá certo, doutor Aécio.